Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Como que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças ao meu bom Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra para vocês, palavra maravilhosa, palavra digna de toda aceitação, uma palavra que edifica as nossas vidas, palavra realmente maravilhosa. Eu fico olhando, meditando, eu estou aqui caminhando um pouquinho, estou aqui no bosque municipal, eu levanto de manhã para trazer o Isaac na escola. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 9 anos, meu filho caçula, e trago ele na escola. Eu tenho essa honra de trazer o meu filho na escola de manhã. E depois eu vou para peleja, para luta, para o trabalho, né? Porque o trabalho é uma coisa digna, maravilhosa, que todos os homens deveriam trabalhar e viver do suor do seu rosto. Porque Jesus falou assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é a palavra que eu quero meditar com vocês. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus nunca parou de trabalhar. Sempre trabalhou e está trabalhando. É tanto que ele veio aqui no mundo, se fez carne, habitou entre nós. E ele na verdade, ele está trabalhando até agora. O Senhor Jesus é realmente maravilhoso. Ele sofreu aqui com os homens, trabalhou. Tem muitas coisas que Jesus fez que não está na Bíblia, mas está nas histórias. E isso é muito importante, a gente saber essas coisas. Eu até acredito que nem todas as escrituras, as coisas escritas, muitas coisas foram tiradas do cânon sagrado e a gente ficou sem conhecimento. Mas quando você pesquisa, você consegue ver a realidade das coisas, de muitas coisas. É como o livro de Esdras, o livro de Enoque, primeiro de Esdras, segundo de Esdras, livro de Enoque, Eclesiástico e Baruque, Apocalipse de Salomão, ou Apocalipse de Abraão, digo melhor, e outros livros. Nem todos os livros que eles falam apócrifos são apócrifos. Foram tirados, na verdade, foram arrancados do cânon sagrado e a gente ficou sem conhecimento. Mas glória a Deus que ultimamente agora esses livros estão voltando com muita ênfase, com muita autoridade. E na verdade Deus está permitindo que essas histórias estejam sendo resgatadas e muitos irmãos estão estudando a palavra de Deus, as escrituras, que quando a Bíblia fala de escritura, está falando de todas as escritas. Agora tem muitas, o diabo tem lançado muitas coisas no meio dos livros bíblicos maravilhosos, as escrituras, outros livros que para confundir a mente das pessoas. Mas livro de primeiro Esdras, segundo Esdras, livro de Enoque, o livro primeiro de Enoque, a escritura. Segundo, o terceiro já acho que foi adulterado. Mas primeiro de Enoque é a escritura, porque nós vemos na Bíblia fazendo menção de Enoque em várias coisas. E não tem como a gente excluir aquele livro, irmão. São escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava dentro do assunto e me veio o assunto puxou isso.
Mas o assunto mesmo não é esse. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, na verdade, todos os homens deveriam trabalhar. Hoje o povo estão usando o evangelho como uma fonte de renda, né? Hoje virou uma vergonha mundial. Não é vergonha nacional, é vergonha mundial. Aonde você vai, as igrejas virou empresas, é dinheiro, é poder. Isso escandalizou o evangelho de uma forma tão grande que tem pessoas que abrem igreja pensando em dinheiro. Eu deixei a religião, abandonei a religião para poder trabalhar e viver do suor do meu rosto. Eu não vivo de oferta nem de dízimo de ninguém. É errado a oferta? Não. Dízimo sim, dízimo é errado. A religião transformou o dízimo em dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. E nunca será dinheiro, viu? Ah, pastor João, mas como isso? Eu ouço isso direto na igreja. Você ouve, que os caras defendem essa tese aí porque eles querem dinheiro. Eles usam a igreja como uma empresa. Se o povo não der dízimo, ele não está prestando um trabalho fiel para a igreja. A mesma coisa de você trabalhar numa empresa. Você trabalha e ganha seu salário. Lá na igreja você tem que trabalhar e pagar. Entendeu? Essa coisa aí. Terrível. Então você é contra as igrejas? Não. A igreja de Cristo eu não sou contra, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo fiel, zeloso de boas obras. É o povo que abandonaram o mundo com as suas concupiscências, com as suas carnalidades e entregaram o coração a Jesus e são fiéis ao Senhor. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Mas, infelizmente, meus irmãos, as igrejas viraram isso que eu acabei de falar para vocês. Interesse financeiro. Você vai numa igreja, o povo fala mais em dinheiro o tempo todo. É aquela cantarola e falando em oferta, a maioria delas, nem todas. Tem algumas que a gente tem que... É exceção, tem algumas que são exceção. Elas não fazem isso, mas quando elas não fazem isso, elas ainda pedem dízimo ainda, entendeu? Pedindo dízimo, distribuindo um envelope, pedindo oferta de 500, de 1.000, de 5.000. Tem igreja que pede até de 10 mil, de 20 mil. Entendeu? É uma coisa do outro mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Paulo foi um homem que ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Paulo, ele fabricava tendas, fazia tendas para vender, para ele sobreviver. Paulo sofreu no reino de Deus, ele bebeu, participou do cálice que Jesus bebeu. O mesmo cálice que Jesus bebeu, ele bebeu também. Sofreu muito, foi espancado, foi apedrejado, apanhou com vara, foi preso várias vezes, sofreu naufrágio. Paulo padeceu muito, mas nunca desistiu da obra de Deus, porque a visão dele é uma visão de futuro. Hoje, a visão das pessoas é aqui na terra. É tanto que tem um evangelho que o povo defende uma tese: se o cara não for abençoado financeiramente, não tiver carro novo, não tiver dinheiro, ele não é fiel. Ele não é abençoado. Ele só é abençoado se ele tiver bem financeiramente. Isso é uma falácia, isso não existe. Esse aí é o tal do evangelho da prosperidade que eles pregam, mas para você ganhar alguma coisa você tem que dar, entendeu? Você tem que tirar o que você tem, vender até o que você tem, doar para poder você ter alguma coisa. E a maioria não consegue nada. Por que não consegue? Não é porque não tem fé, não. Porque é antibíblico esse negócio aí, desse evangelho que se oferece dinheiro, fama, poder. Isso é antibíblico. Isso aí não tem base bíblica. O evangelho real é o evangelho que Paulo pregou, que ele disse que nós, cristãos,
teremos aflições, as aflições de Cristo tem que estar em nós também. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós vivemos uma vida aqui na terra, se quisermos ser fiel ao Senhor, somos maltratados, somos injuriados, somos desprezados, discriminados. Entendeu? A verdadeira igreja é assim. Agora o povo que está aí no meio do mundão aí, pensando só em dinheiro, cada dia que passa estão aperfeiçoando os seus castelos, os seus templos, cada vez mais bonito, requintado. É mármore lá da Itália, é tanta coisa que eles colocam, é aquela fama. Você olha na frente da igreja, os melhores carros, os melhores, sabe? E você vai no culto, é aquela coisa, sabe? Prega arrebatamento secreto antes da tribulação, não tem base bíblica. Fala em dinheiro o tempo todo. E quando... e se o camarada não der dízimo, ele não é crente, ele está condenado, porque ele é ladrão. Eles pregam que é ladrão, e ladrão não pode entrar nos céus. Eles pregam isso. Aí ele vai lá em Malaquias capítulo 3 lá, que não tem nada a ver. Deus está falando com o Israel da época, com os judeus da época. Dízimo nunca foi para gentil e nunca será. Entendeu? Nunca será. Dízimo nunca foi dinheiro e nunca será dinheiro. Mas o povo fizeram dinheiro. Então, resumindo, eu deixei a religião. Eu fui de igreja que pedia muito. Eu fui de uma igreja que eles colocaram a hora que tinha que pedir 5 ofertas num culto. Pensa bem, 5 ofertas num culto. Eu falei, não dá para mim. E Deus me arrancou de lá. Ele criou uma situação para que eu saísse de lá. Não tinha condição. Eu vivia desgostoso. Achava que estava tudo errado e estava mesmo. E eu saí de lá. Fui para uma outra igreja para ver se era melhor. Era pior. O desamor, o desrespeito, a falta de carinho com os irmãos, de amor, de respeito aos irmãos, era incrível. Só dava valor àqueles que puxavam o saco. Aqueles que ficavam adulando o pastor, todo ano dando dinheiro para... as igrejas juntavam todas as congregações para dar dinheiro para o cara, para dar oferta caríssima para o pastor, que era o aniversário do cara. Tá entendendo? Essas coisas assim. E um irmãozinho pequeno, uma irmãzinha pequenininha, eu digo no sentido da simplicidade, eram menores, não tinham nada, não tinham dinheiro, eram desprezados. Fazia aniversário, ninguém nem lembrava, nem cantava parabéns. Mas o cara que era poderoso, entendeu? Aí aquele irmão que puxava o saco, que dava presente, que ficava lá na casa do pastor direto, enchendo, entendeu? Tomando cafezinho, enchendo o saco do pastor, digo, puxando o saco, né? Aí, esse aí tinha valor. Ele era lembrado. O irmão tá fazendo aniversário hoje, aquela coisa, tá entendendo, irmão? Não, só tinha valor aquele que dava valor. Mas Jesus falou assim, a Bíblia diz assim, que aproveito, que ganho nós temos, que aproveito temos que galardão teremos de amar só aquele que nos ama, né? Gostar só daquele que gosta de nós. Que galardão teremos. Entendeu? Eu abraçar somente aqueles que me abraçam. Que galardão teremos. Hã? É isso. Então, era muito complicado. Aí eu larguei tudo. Hoje eu faço um trabalho para o Senhor Jesus segundo as minhas possibilidades, minhas forças. Estou com dificuldade, porque estou vivendo no meio de muitas retaliações. As pessoas têm eu como um desviado, não têm eu como crente. Porque eu não estou lá junto com eles, concordando com as mentiras que eles falam. Entendeu? Não estou lá junto, então não tenho valor. Entendeu? Eles que me encontram, falam, por que você não volta para lá? Eu vou voltar para quê? Para viver a mesmice de antigamente? Entendeu? Não, jamais. O Senhor me libertou disso aí, glória a Deus. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor.
tenho o meu canal, estou trabalhando com muita dificuldade. Faço culto lá na minha casa, nem todos os sábados, mas faço quando dá para fazer. Agora vou me dedicar mais nessa questão do culto, mas sem falar em dízimo, não. E nem oferta eu não falo agora, nem oferta. Por quê? Porque não tem um salão, não pago energia, porque a energia nossa, da nossa casa nós pagamos, a água também. Os irmãos que vão lá, tomam um copo d'água, não precisa pagar, entendeu? Agora, quando tiver um salão, que tiver despesa, aí tudo bem, aí vai ter o momento da oferta, mas é a oferta voluntária, aquele que sentir no coração com liberalidade, vão ofertar, senão não, entendeu? E ele vai congregar do mesmo jeito, vai ser irmão do mesmo jeito, porque o verdadeiro dízimo não é o dinheiro, o verdadeiro dízimo é é você, é nós que servimos a Deus em novidade de vida. Jesus foi apresentado ao Pai como dízimo. Dízimo é primícia. Jesus ressuscitou como primícia para Deus. E nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição como primícia. Nem todos vão ser primícia, porque nem todos ressuscitarão na primeira ressurreição. Mas aquele que ressuscitar e que for achado digno de alcançar o mundo vindouro, o milênio, reinar com Cristo durante 1000 anos, esses serão apresentados a Deus como dízimo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe seu coração. Então vamos trabalhar, irmão, cuidar de nós, cuidar da nossa família e cuidar da obra de Deus, sem pedir nada em troca. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe seu coração, ore por mim e vamos continuar na batalha, entendeu? Deus te abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Fique com Deus.